E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana de Bara, do Tio Tim Podcast. Se você está aqui é porque hoje é dia de podcast. Nós estamos muito felizes de ter você aqui como nosso convidado. Então já puxa a cadeira, senta nessa mesa de comunhão. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Não esquece, já encaminha esse link, encaminha esse podcast para outras pessoas, para que outras vidas sejam abençoadas, sejam alcançadas e que também nós possamos fazer o nome de Jesus mais conhecido. Um pensamento pode mudar a sua vida. Hoje a nossa convidada é a segunda vez que ela está aqui e eu me sinto privilegiada dela ter aceitado de novo o nosso convite para ter esse papo aqui super gostoso, super precioso. E eu já quero chamar sem demoras a minha convidada, Semi, pastora Semi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Ivaninha, uma alegria participar desse momento. Eu sei que é um espaço de interação, mas mais do que isso, é um espaço maravilhoso onde Deus tem falado, Deus tem comunicado verdades à vida de pessoas. E eu espero que esse momento que a gente vai ter aqui juntas de bate-papo também possa edificar a vida de muitas pessoas. Amém, amém. Então já começa se apresentando. Quem não assistiu o outro já vai assistir, porque também tá uma bênção. Ela conta um pouco do testemunho dela, mas se apresenta de novo. Quem é Semi Quadros? Semi, eu sou uma mulher de quase 50 anos, Ivaninha, eu vou fazer esse mês. Sou esposa de Osite, tenho 2 filhos, né? Heloísa, que tem 20 anos, e o Guilherme, que tem 18 anos, que eu já comecei a falar um pouquinho para vocês da outra vez, que tem autismo, né? Eu sou uma mulher que ama Jesus, né? Tenho um trabalho na área de saúde pública e também hoje pastoreio vidas aqui na minha igreja local, em Lauro de Freitas City. Que bênção, que bênção. Olha, eu estive aí esses dias e fui muito bem recebida. Falei de você, inclusive, no podcast com a Silvinha. Ó, só corações para você. Ai, que bênção. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito para acrescentar na vida dessas mulheres, dessas famílias, que eu tenho visto que Deus tem te levantado para falar com mulheres, né? Para falar, assim, trazer cura sobre as famílias, declarar bênção sobre as famílias. E que bênção é ter você aqui com a gente. Bênção para mim, vai ser um prazer maior ainda a gente bater esse papo gostoso, porque você é uma figura que eu amo também, ó, só corações. Mas hoje eu quero falar de um assunto maravilhoso. Olha só, estou muito feliz de hoje poder estar abrindo aqui também esse espaço para falarmos sobre um projeto que nasceu no coração de Deus, ele te entregou, que é o livro que você escreveu sobre Mãe Atípica. Já começa falando aí sobre esse livro. Mas primeiro, o que é ser uma mãe atípica? Vamos falar. Vaninha, você sabe que até agora eu tô nesse processo de descobrir, mas de verdade, esse termo é um termo assim que muitas pessoas acham meio estranho, não é porque não está dentro da sua realidade corriqueira, mas uma mãe atípica é uma mãe de uma criança, um adolescente, né, um jovem que tem alguma especificidade. Essa denominação hoje é a denominação mais correta para as pessoas com deficiência. Então, atípico é uma pessoa que não é tipicamente enquadrada, né, dentro do que se conceitua saúde, né, não só mental, mas também física. Então, essa pessoa tem alguma atipia, alguma deficiência. Então, essa mãe, né, é uma mãe atípica também. Por quê? Porque ela não tem uma rotina igual a todas as mães. Ela tem uma demanda diferente, não é? Ela vive a sua maternidade de uma forma diferente também. E ela precisa aprender a se adaptar a essa realidade, da qual, imagino eu, e por viver isso também, ela não está pronta, né? Ela não conhece. Então, às vezes, a mãe, ela tem um filho que é tido por neurotípico ou típico no sentido físico, então ela já imagina, idealiza um certo desenvolvimento para esse filho e ela aprende como lidar com sua alimentação, né, com as suas rotinas da escola, consigo mesma, mas a mãe atípica ela não é muito bem programada, ela não tem isso muito desenhado, né, quando ela recebe uma demanda assim. Então ela não é uma mãe comum, ela é uma mãe atípica, a ideia é essa, quando a gente passa essa mensagem. E no seu caso, você se tornou mãe atípica com o Guilherme, certo? Você falou um pouquinho no primeiro podcast, então fala um pouquinho como foi assim, o seu processo de descoberta de ser uma mãe atípica, como foi que descobriu ali o diagnóstico. Só dá umas pinceladas, porque a gente também não vai entregar o ouro, quem quer saber toda a história,
assim, detalhada, vai comprar o livro, a gente já apresenta aqui as formas de como adquirir esse livro precioso. Fala. Vaninha, assim, eu descobri isso quando o Guilherme tinha menos de 2 anos. A gente começou a perceber dentro de casa, assim, um desenvolvimento que não era um desenvolvimento comum, como de outras crianças. Eu tinha uma filha, né? Então já sabia mais ou menos como funcionava. E ele começou a apresentar alguns atrasos na linguagem, no brincar, era um brincar diferente, né, de outras crianças. E aquilo me chamou a atenção. E como eu tenho uma mãe que é educadora, ela começou também a me sinalizar a necessidade de uma avaliação. Então a gente já observou a necessidade mesmo, fomos na época, numa neuropediatra, e ela fez alguns testes, porque ele era muito pequeno, né? Não dá muito para se fechar um diagnóstico de autismo com uma criança dessa idade, mas ela sugeriu um diagnóstico, né? Então, nós corremos atrás de fazer esses testes e já começamos terapias à época, né, que foram sugeridas, que foi a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicoterapia. Então, a gente entrou nessa jornada, foi realmente, inicialmente, muito difícil, porque eu conto um pouquinho disso lá, Ivana, ó. Conto um pouquinho disso lá no livro, né, toda mãe que vivencia uma demanda, assim, de deficiência, realmente, ela vivencia um luto, inicialmente. O Guilherme hoje tem 18 anos, então imagine, mais ou menos 16 anos atrás, né? Hoje já se fala um pouco mais disso, não só no Brasil, mas no mundo. Como a gente sabe que no Brasil as coisas chegam depois também. Então, embora fosse uma profissional de saúde, eu não tinha nenhuma vivência, não conhecia essa realidade, nunca tinha estudado sobre isso também. E aí, é um choque, né? Inicialmente foi uma coisa meio que me desestruturou mesmo como cristã. E eu comecei a viver essa jornada, então, aí, pedindo a Deus essa sabedoria para lidar com essa demanda. Mas, de fato, Vaninha, assim, é uma coisa meio de luto, inicialmente, né? Porque tudo que você idealiza para o seu filho, em termos de desenvolvimento, de relacionamento, meio que você perde, né? Você fica assim, meu Deus, será que vai trabalhar? Será que vai conseguir ler? Será que vai conseguir se comunicar? Será que vai ter uma família? São todas essas questões que aparecem, né, inicialmente. Então, é meio que você perder um filho que continua vivo, né? É mais ou menos essa sensação que uma família, né, em especial que uma mãe vivencia. E é engraçado que você colocou o nome Mãe Atípica e Feliz. Então, me fala um pouquinho da motivação de escrever esse livro, porque tem tudo isso que foi gerado no começo, que você está falando, do luto, das perguntas, das questões que foram surgindo, mas você colocou esse nome, Feliz, também, incluindo no Mãe Atípica. Fala pra gente como surgiu a ideia do livro, as motivações e também a junção dessas duas palavras tão especiais. Na verdade, Ivana, quando a gente pensa em algo que não é comum, quando a gente pensa nesse luto, a gente pensa em tristeza, né? Alguém que perde alguém fica triste, fica desiludido, fica sem esperança. Mas nesse processo a gente vivencia realmente inicialmente o luto, mas a gente entende, quando a gente tem a presença de Deus, a gente tem alegria, não é? A despeito de algo que a gente não planejou, porque de fato a gente também não está preparado para vivenciar essa tristeza. E é um processo de descoberta. Como eu fui aprendendo a lidar com isso, mas na presença de Deus, né? Conhecendo, aprendendo sobre a sabedoria de Deus, muitas famílias começaram a meio que nos observar, não só na nossa comunidade de fé, mas na nossa vida mesmo, no trabalho. E apareceram durante essa caminhada aquelas perguntas de mãe e pai, que a gente faz, que a gente responde, que a gente compartilha, mas começaram também a aparecer perguntas de outras pessoas. Não só nesse espaço da mídia, que a gente sabe que é tão poderoso hoje, que comunica, que ajuda pessoas, mas a nossa própria vida. Então a gente ficava pensando assim, poxa, como é que a gente pode compartilhar um pouco, não só da nossa história, mas desses aprendizados que Deus foi nos dando. Sabe aqueles insights que Ele vai dando pra gente durante o curso da nossa vida? Você é mãe também, de 3, e você sabe, que não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa pronta. Embora
embora você tenha princípios que a palavra de Deus traz, mas na vida, no dia a dia, ainda mais com a demanda assim, não é que não é tão específica, tão comum. E a gente ficou pensando, poxa, como é que a gente pode compartilhar algumas dicas, né, de coisas que Deus foi nos dando. E à medida que a gente foi caminhando com essa demanda, com tantas curiosidades, tantas coisas um pouco diferentes mesmo, dentro da educação, dentro da vida espiritual, dentro desse âmbito também que envolve as emoções de uma criança, de um adolescente. E a gente foi estudando e aprendendo também com o Espírito Santo, né, e com a palavra de Deus. Então a gente entendeu que o livro seria uma forma de comunicar um pouco disso para as pessoas, né? A nossa experiência, algumas dicas da sabedoria de Deus que a gente aprendeu a aplicar na nossa rotina, na nossa vida. E foi esse o interesse da gente também juntar, como você falou, essas duas palavras. É atípico, sabe? É diferente, mas não precisa ser pesado. Não precisa envolver necessariamente uma tristeza persistente, né? A gente pode ser feliz com uma demanda que a gente não imaginou, que a gente não planejou, porque essa felicidade não se baseia naquelas coisas que a gente recebe de recompensa aqui, né? Mas a nossa felicidade está realmente na presença de Deus, na alegria que Ele traz, a despeito da luta. Então a nossa luta é essa, mas a sua, Ivaninha, é outra, né? Como mãe, como família. Então a gente tentou juntar essas duas ideias, né? É diferente, mas é belo, né? Mas pode ser vivido de uma forma leve, feliz. Com Deus pode ser. E dá para ser feliz, dá para ser feliz. E é interessante que você falou aí o meu exemplo, e é verdade, quando eu falei sobre o seu livro, quando eu pude dar ali um pouco da minha participação, do meu olhar sobre o livro, eu não sou uma mãe atípica, mas eu me vi em muitos momentos ali também. Como mãe de 3, também passei por muitos desafios, passei por momentos assim de dúvida, de não entender o que fazer, qual a melhor forma de fazer. E eu me vi em muitos momentos que você passou também. Eu vi que você também teve incertezas, você precisou buscar um caminho no Senhor, você precisou colocar suas expectativas em Deus. E eu precisei também viver tudo isso. Então, não é um livro só para mães atípicas. Eu acho e indico para todas as mães que realmente querem se encontrar nesse lugar também, de entender o seu papel como mãe, entender que o fardo não precisa ser tão pesado. Eu sei que hoje a maternidade ela já entra com a culpa, né? Você já se torna uma mãe e a culpa vem junto no pacote. Mas não precisa ser assim. A gente vai viver desafios, na verdade, a gente vai viver momentos de dúvida, de medo, mas quando a gente segura a mão do Senhor, quando a gente se inteira na palavra do Senhor, assim, se firma na palavra do Senhor e caminha com pessoas que têm os mesmos princípios, que têm sabedoria para lidar com aquilo, eu acho que tudo se torna mais leve, como você falou. É possível ser uma mãe atípica, uma mãe e feliz, não é verdade? Com certeza, e a gente pode testemunhar disso, né? A ideia é contar realmente um pouquinho dessa história, que não é só minha, sabe, Ivana? Às vezes a gente como mãe também carrega, às vezes, essa visão, mas assim, hoje eu entendo que essa história é dele, né? É desse filho que carrega um propósito, uma missão. Então, essa mensagem também precisa ser passada, porque a gente entende que nós somos cooperadoras com Deus de um propósito eterno, né, de ter uma família e de filhos que sejam semelhantes a Jesus. Então, além de entender hoje que eu sou uma mãe que está cooperando com esse propósito de Deus de formar a imagem de Jesus no meu filho, independente de como ele seja, né, do seu temperamento, da sua personalidade, também ele carrega uma missão, um propósito e dentro também da sua limitação. Deus pode aperfeiçoar o seu poder, Deus pode mostrar seus atributos através da beleza que existe nessa especificidade, né? E eu tenho aprendido isso, né? Uma das lições mais maravilhosas é a gente se colocar nesse lugar de humildade como mães, independente da atipia ou não, da especificidade, da gente entender o nosso lugar de cooperação com Deus, né? Para que os nossos filhos se tornem parecidos com Jesus e demonstrem os dons, os talentos, os atributos de Deus, né, através das suas vidas. Então, hoje eu entendo que essa história, né, que a gente tenta contar um pouquinho no livro, ela não é só minha, né, ela é da vida de Guilherme. E a vida de Guilherme pode inspirar a vida de outras mães, de outros filhos,
né, para que eles cumpram o seu propósito, né? E que eu quero que você entenda aí, mamãe, se você está ouvindo, que você é uma cooperadora com o Espírito Santo, né? Com a pessoa do Espírito Santo, para que Deus possa ser visto na vida do seu filho, né? E quando eu entendi isso também, Vaninha, eu entendi, e essa culpa foi se diluindo, sabe? Eu assumi um lugar de protagonismo no sentido de cooperação, né? E de buscar de Deus essa sabedoria para que os talentos do meu filho, para que os propósitos da vida dele fossem cumpridos, né? Sair desse lugar de vitimização é algo muito importante na vida de uma mãe, não é? Independente, né, dessa atipia, dessa especificidade. Então, nós precisamos aprender isso. Deus tem um propósito e eu quero ajudar para que esse propósito se cumpra na vida do meu filho, não atrapalhar, né? Por isso que a gente precisa entender mesmo, assim, o projeto de Deus, né? Então, quando a gente tem uma palavra de Deus também, a gente vive por essa palavra, não é, Ivani? Eu acho isso a sua cara, inclusive. Você é uma mulher de palavra, né? Uma mulher que ouve Deus, que profere palavras de Deus. E nós precisamos, como mãe, sair desse lugar mesmo de vitimização, de dor, a despeito das lutas que vão aparecendo na vida, porque seu filho pode não ter uma atipia, mas ele pode ter uma demanda difícil no determinado momento, um sofrimento, uma doença, uma dificuldade de aprendizagem, não é? A gente vai passando por isso nas dinâmicas da nossa família, mas quando a gente vai entendendo o nosso lugar em Deus, e quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente precisa viver por essa palavra, né? A gente não vive segundo os nossos sentimentos, nossos pensamentos, que eles se mobilizam tanto, deixam a gente meio fora de lugar, mas quando a gente recebe uma palavra do Senhor, a gente tem que caminhar por essa palavra e cooperar para o cumprimento dessa palavra na vida do nosso filho, né? E eu queria deixar já essa primeira mensagem para você aí, mamãe. Nossa, muito tremendo. E eu lembro de uma frase no livro que me impactou profundamente, que foi algo que seu pai falou para o Guilherme. Ele precisa ser um discípulo. Um discípulo consciente, né? E o nosso propósito, mais do que os nossos filhos carregarem as suas habilidades e se tornarem pessoas que vão ser pessoas proeminentes na sociedade, vão ter uma carreira, talvez de sucesso. A gente pensa muito nisso, né? Eu quero que meu filho tenha uma boa educação, que ele fale outras línguas. Quando nessa convivência com meu pai, muitas vezes nas mesas, né, que a gente fazia juntos ao domingo, quando ele recebeu essa notícia, ele disse: eu quero que o meu neto seja um discípulo consciente. Eu quero que ele conheça Jesus, que Jesus se revele a ele da forma como ele consiga compreender, né? E essa passou a ser a minha oração, né? Mais do que qualquer outra, mais do que ele ganhasse habilidades sociais, que ele pudesse ter conexões que fizessem ele aprender coisas novas. Eu queria que Jesus se revelasse para ele, que ele se tornasse um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, consciente dos seus pecados, também das suas limitações, mas também cheio de fé, né? Alguém cheio de fé, que pudesse caminhar com as suas limitações, mas crendo no Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pode pedir, do que aquilo que a gente pode pensar. Segundo o poder dele que opera na gente, né? Em mim, em você, Ivana, e no meu filho, no seu filho, minha irmã, também. Pastor, eu tenho notado que a gente muitas vezes tem formado filhos para essa terra. A gente tem colocado nas melhores escolas, a gente tem gastado tempo incentivando a crescer em todas as áreas, e isso é bom, isso é ok, é maravilhoso, mas a gente tem esquecido como pais, assim, de formar filhos para o céu. E isso tem falado muito comigo, sabe? Deus tem falado muito ao meu coração. Um dos motivos que eu criei, entre aspas, né? Eu incentivei os meus filhos e participando com eles, a gente está fazendo um culto e postando, né, no canal da minha filha, o Culto Kids. Oh, que maravilha! E a gente faz o culto, eu e os 3 filhos. E o principal motivo não foi para evangelismo. E o final vai ser evangelismo, porque, obviamente, a gente quer que outras crianças possam ouvir e serem abençoadas, né? Tem tanto conteúdo ruim para a criança, e por que não fazer algo bom, que elas possam conhecer mais da palavra na linguagem delas ali? É muito legal, mas o meu principal intuito, quando eu fiz isso, eu entendi do Senhor que eu precisava ser intencional com os meus filhos, apontar destino, sabe? Mostrar que
eles têm chamada, eles têm habilidades, dons, eu consigo já identificar isso neles, mas como mãe, como pai, nós precisamos fazer com que essa habilidade, esse talento, esse dom que Deus já tem derramado sobre a vida deles, eles sejam aprimorados, sabe? Eu quero que Ana, que é a minha filha mais velha, que é super comunicativa, ela gosta de gravar, ela gosta de ensinar, eu quero que hoje, a partir de hoje, ela já vá sendo forjada nesse lugar, porque eu creio na urgência que Deus tem para essa nova geração. Eu sei que Deus tem chamado crianças para o seu reino, sabe? Para aprender sobre ele, para entender sobre ele, para ter realmente um relacionamento com ele, para agir de acordo com esse reino. E eu acho que nós precisamos formar os nossos filhos para o céu e apontar o destino deles, sabe? Não são apenas crianças que vão dizer, não, é o Deus dos meus pais. Não, eles precisam dizer, ele é o meu Deus. Antes eu conhecia de te ouvir falar, de ouvir o meu pai para a igreja, de ir só para acompanhar, mas hoje os meus olhos te veem, hoje eu quero andar, hoje eu quero caminhar, hoje eu quero ir para o céu. E nós precisamos entender a importância disso, né, pastora? Com certeza, Vana, isso é imprescindível, né, dentro da nossa maternidade, porque isso fala do reino de Deus, né? O reino de Deus, ele não fala só de nós, né? Ele está dentro de nós e ele precisa ser alargado através da nossa geração, né? E como você falou, existe realmente uma urgência do céu, né? Hoje, Vana, eu estava com meu filho de manhã numa reunião de oração das mães. A gente tem toda quarta-feira de manhã aqui, dentro da igreja, e essa reunião tá crescendo pra caramba. Haja mulher, 8 horas da manhã, orando por seus filhos. E Guilherme acorda cedo, 7, e diz, mãe, eu quero ir para a reunião das mães, porque eu quero tocar para elas, né? Porque ele já entende o seu lugar de habilidade e esse destino, né? É um destino profético, né? Que fala de um lugar da presença de Deus, um lugar de louvor, de adoração. Então ele já se vê nesse lugar e se sente extremamente confortável, mesmo com sua limitação. Então, uma coisa tão importante, Ivana, que você falou, a gente precisa ser bem intencional, né? Se eu percebo, existe um talento, né? Na Aninha existe um talento de se comunicar, de se colocar. Você precisa investir nisso que o Senhor está mostrando, né? E não ficar alheia, assim, não, deixa ela fazer isso só na escola, né? Não, eu quero que ela seja preparada, porque Deus pode realmente querer que isso se ative e seja uma mensagem que precisa ser dita nessa geração, né? Eu entendi isso também do meu filho, né? Ele tem um hiperfoco, né? Em música já há algum tempo, e a gente então faz o quê? Vamos produzir, né, de alguma forma um ambiente para ele aprender um pouco mais sobre isso, essa habilidade que é um talento, mas podem vir as manifestações do Espírito Santo junto com isso, né? Então vamos ensinar a ele o que significa esse dom na presença de Deus, dentro da palavra de Deus, né? E hoje ele se sente muito confortável, sabe, Ivana? E a gente vai aprendendo, né, também sobre isso, como a gente aponta, né? É tão intuitivo, né? Como que a gente faz, porque às vezes você também não vai expor seu filho antes da hora, né, aquilo. Você vai aprendendo, né, como que ele vai lidar para aquilo não vire uma vaidade, uma coisa, né, disfuncional. Então, assim, eu mesma tenho eu tive esse entendimento com relação aos meus filhos. Olha, a gente precisa servir, a gente não precisa protagonizar as coisas, né? A gente não precisa estar aparecendo. Mas se o Senhor quiser que a gente, né, se torne esse veículo, assim, claro, em qualquer lugar, qualquer ambiente, a gente precisa estar imbuindo desse espírito de serviço e humildade, né? Então, para ele, Vânia, é mais difícil, né, abstrair, porque ele tem uma dificuldade mesmo, né? Ele conta a subjetividade, mas ele hoje já entende isso, né? Então hoje ele foi para uma reunião que ninguém tá vendo ele não tá lá na frente da live, na frente da igreja, ele tá numa pequena reunião, com maior entusiasmo, tocando para as mães e dizendo, bora minhas irmãs, acorde, vamos louvar o Senhor, né? Aquela coisa assim que enche o coração daquelas irmãs de esperança, de alegria. Ele quer ir para qualquer lugar, quer ir para o presídio, quer ir para o sertão, né? Quer ir num pequeno grupo e também tá lá na frente. Então isso é tão importante, né? Como você falou, a gente apontar mesmo o destino que o Senhor tem para eles, não é aquilo que a gente idealizou, né? Se eu sou dentista, se eu sou médico, se eu sou o que, eu quero que meu filho seja aquilo, né? Eu já vou criar uma dinastia, né? Uma linhagem, né?
Não tem isso, né? No reino de Deus não tem isso. Quando a gente entende, a gente é intencional naquilo que o Senhor está mostrando, né? Para apontar mesmo o destino, porque é para a glória de Deus, porque, né, o Senhor vai ser visto naquilo, né? Isso é muito importante. Não, e é uma linha muito tênue para a gente também. Eu acho que para todos nós, né? Que é a questão da glória, de receber a glória, de se envaidecer. E eu até gostaria de acrescentar isso. A questão do culto Kids nasceu do devocional da casa. Muitas vezes eu ficava pegando os ursinhos para fazer ali para eles. Eu gosto muito de dar aula para criança, então eu sou a tia das crianças também. Mas é uma coisa que precisa nascer muito antes das telas. É uma coisa que precisa nascer no dia a dia, no comum mesmo. Ele toca Na dentro vida. do seu quarto, é algo que ele faz como adoração ali no seu devocional. Ana Vitória, eu estou falando dela porque eu dei esse exemplo, mas eu comecei a notar que ela estava dando esses sinais, sabe, de querer realmente fazer algo, de querer crescer nas coisas do Senhor. Ela me pediu esses dias para fazer um quarto de oração no closet dela. Ah, meu Deus, Então que eu coisa vi, linda. muito, muito bonitinho, sabe? Eu, quando na cidade, eu não queria, eu estava em outra cabeça. Então eu quero muito que ela cresça em todas as áreas, e o que eu puder fazer, obviamente, dentro daquilo que você falou, da responsabilidade de proteção, de guardar a imagem, de direcionar, assim, no ensino também, em questão da vaidade, tudo isso é muito precioso, muito importante. Então, dentro desses limites, a gente tem que fazer os nossos filhos realmente crescerem, porque o Senhor, ele tem propósito também com as crianças, né? Então, pastora, conta pra gente também algum episódio, até que esteja também dentro do livro, se possível, que marcou a sua vida, a sua jornada aí com o Guilherme, nessa caminhada de mãe atípica, que você também possa compartilhar com a gente. Meu Deus, são tantas histórias, Ivaninha. Jesus, deixa eu me lembrar de um aqui. Eu me lembro de um dia, essa não tá no livro não, mas eu vou contar aqui, que ele estava muito agitado, agoniado, porque ele tinha muita dificuldade de lidar com frustração. Um limiar, assim, bem, bem pequeno de frustração. E aí eu não estava dando muita atenção, porque ele ficou bem assim, sabe aquela coisa, aquela chateação que quer tirar do ar, e reincidentemente perturbando a minha mente, né? E aí eu me lembro que eu entrei para tomar banho e deixei ele um pouco dentro do meu quarto. E aí, Ivani, eu tinha uma bolsa maravilhosa que eu trouxe daí. E aí tava no meu closet e daqui a pouco eu ouvi um barulhinho. E nossa, o que foi que aconteceu, né? Quando eu voltei pro quarto, depois que eu tinha terminado de tomar banho, a alça tava solta da bolsa, assim, ele arrancou a alça, com tanta raiva, né? Ele tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos. E aí, eu fiz, não, eu também tô com raiva. E hoje ele vai aprender sobre isso. E, assim, porque existe uma coisa muito forte na mamãe, né, que é atípica. Ela tem um medo do limite, né, de dar disciplina, porque ela não sabe o quanto aquilo tem efeito, né, quando existe uma incapacidade no sentido intelectual, né. Então, assim, o desenvolvimento do Guilherme, ele é cognitivamente normal, mas emocionalmente eu não acompanhava, né? Então eu tinha dúvida se ele entendia algumas coisas, alguns limites, né? Algumas correções que ele precisava fazer. Mas nesse dia, Ivani, eu peguei, como ele já tocava violão, e foi uma coisa, um insight, sabe? Uma coisa assim de Deus. Eu peguei o violão dele e disse, agora eu vou quebrar seu violão. Vou quebrar seu violão. Porque você pegou a minha bolsa. E eu quero dizer pra você que seu violão é igual a minha bolsa, pra mim. Eu tô muito chateada com você. Eu tô com muita raiva de você, Guilherme. Falei assim, eu estou com muita raiva de você. E eu comecei a falar com ele sobre os sentimentos, né? Porque ele ainda não tinha essa percepção sobre alguns sentimentos. Nossa, ele ficou apavorado, Vânia, nesse dia. Ele ficou apavorado e começou a chorar. Não, minha mãe, não quebre meu violão. Eu disse, me dá seu violão, pega lá. Aí ele trouxe pro meu quarto. Oi, Ivana, se aquele violão não fosse tão caro, minha filha tinha quebrado mesmo. Porque eu fiquei nesse dia aborrecidíssima. Mas eu disse, eu quero seu violão. Confisquei o violão, deixei lá no closet.
E já estava perto da hora de dormir. Eu falei, pode tomar banho. Ele, minha mãe, me perdoe, me perdoe. Eu já tinha aquela fala toda. Eu fiz, eu te perdoo, mas a minha raiva ainda tá aqui, né? E seu violão vai ficar comigo. E eu vou pensar o que é que eu vou fazer com o seu violão. E aí eu tava agoniada, sabe, Ivana? Aquela coisa, meu Deus, será que ele tá entendendo isso? Céu, pra onde isso vai dar? E eu me lembro que naquela noite eu deixei ele dormir chorando. Eu nunca tinha feito aquilo, né? Mas eu fui orar e o Senhor falou pra mim, eu vou ensinar ele o que é se arrepender. Eu que vou ensinar ele. Mas meu coração ficou tão aflito que eu não consegui dormir, né? E eu vi que ele demorou de dormir, porque eu sempre ia orar com ele, né? Falar alguma coisa, falar algum versículo. Tem aquele momento, né, de história. E nesse dia não foi assim. E quando a gente acordou de manhã, eu tava... Quer dizer, eu não acordei, né? Eu fiquei meio assim. E ele falou pra mim assim, mamãe, eu me arrependi. Ele nunca tinha falado aquilo, né? Eu me arrependi e eu nunca mais vou fazer isso, minha mãe. Eu disse, como foi isso? Ela, minha mãe, o Espírito Santo me falou o que é arrependimento. É mudar de atitude. É mudar de atitude. Eu quero dizer, minha mãe, confia, eu não vou mais fazer isso. E ainda foi uma coisa assim tão forte, né? Aquela história, porque eu vi que foi uma ação de Deus, assim, né? Mesmo com a minha incapacidade, né, de traduzir para ele aquilo, mas Deus tem a forma como ele se comunica com cada um, mesmo com a limitação. O Espírito Santo, ele não tem essa limitação, né? Que a gente às vezes limita o nosso filho. Típico ou atípico, Ivana? A gente fica assim, a gente olha para uma criança, sua filha tem quantos anos, Ivana, sua filha Aninha? Mas a mais velha vai fazer 11 agora. Vai fazer 11, né? E às vezes a gente fala assim, não, ela não vai entender, não, isso é assim, sabe? A gente tem essa coisa de querer meio que dizer como as coisas, né, vão acontecer nesse curso, né, do desenvolvimento, mas Deus, ele não está limitado, né? Aquilo que é escrito pela ciência, aquilo que a gente mesmo impõe, né, sobre a vida de um filho, de alguém. Então, eu comecei a entender, sabe? A ação do Espírito Santo, sem essa limitação. Foi algo que me marcou grandemente. E depois eu fiz ao Senhor, por favor, me ajude, né? Me dê essa sabedoria. Mas, de fato, ele se arrependeu. Foi uma coisa que aconteceu. Que bênção que é andar com o Espírito Santo, porque é só Deus para fazer a gente, sabe, caminhar por uns lugares que a gente diz, isso aqui não vai dar certo, eu não tenho capacidade de fazer com que ele entenda isso, fazer com que ela compreenda isso, mas andar com o Senhor é maravilhoso, andar com o Senhor é maravilhoso. Eu tenho algo até parecido, assim, só que em outro contexto, com a minha filha mais nova, com a Liz, ela tem 4 anos, e eu preguei para as crianças sobre a Páscoa, no período da Páscoa, e ela me viu fazendo todo o processo de construção dos bichinhos, sabe? Dos recursos visuais que eu usei na pregação. E ela me ouviu pregar também no dia. E para mim ela não estava, sabe? Quando você acha que a criança não está absorvendo muita coisa. Só que depois desse período, ela perguntou para mim como é que Jesus morava no céu e morava no coração dela. Porque para criança a gente fala que Jesus mora no coração, né? E naquele momento eu estava trabalhando. Eu disse, filha, depois eu falo com você, eu explico direitinho para você. E na hora o Espírito Santo falou, pare e explique para ela. Eu parei tudo, larguei tudo, isso à noite já. Fui explicar tudo para ela, todo o plano de salvação para ela. E no final eu entendi de Deus que eu precisava fazer o apelo da salvação para ela. E na minha cabeça não fazia sentido, eu nunca falaria normalmente, porque na minha cabeça uma criança de 4 anos, ou pelo menos a minha filha de 4 anos, ela não teria ainda a noção mesmo do que seria aquilo que eu estava apresentando para ela. Mas eu entendi de Deus de fazer aquilo. Foi uma direção mesmo do Senhor. E quando eu fiz, ela entendeu. Ela disse, mamãe, eu quero Jesus no meu coração. Eu não quero meu coração com pecado. Eu quero que Jesus more no meu coração. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava trazendo aquele momento para a conversão dela. Isso tem um mês. Na Páscoa agora. E ela orou comigo, a gente fez aquela oração de arrependimento, de conversão. E hoje ela fala para todo mundo que Jesus mora no coração dela e ela realmente entendeu o plano de salvação, que ela precisava de Jesus. E a gente, às vezes,
na nossa visão limitada, na nossa visão pequena mesmo, a gente, até com a nossa régua, né, que a gente costuma medir as coisas com a nossa régua, a gente acha que não vai dar certo, ele não vai entender, ela é muito nova, e enfim, a gente tem uma série de situações que nos impedem mesmo de agir, ou a gente se prende ao agir, né? Pastor, você falou pra gente aqui que o Guilherme, ele toca, ele é envolvido na igreja, e fala um pouquinho pra gente a importância da comunidade, da igreja, para apoiar, né, tanto o Guilherme como você, como mãe atípica. Vânia, é extremamente importante. A igreja é uma comunidade de fé, né? É um lugar também de acolhimento, é um lugar de aprendizado, da fé, também das relações, né? Então, de uma forma muito particular, a igreja se tornou uma segunda casa para ele, né? E hoje ele pensa mesmo numa vocação ministerial, né? Mas esse movimento da gente estar com pessoas, né, que comungam da mesma fé, estar num espaço que a gente entende, né, que é da manifestação da presença de Deus, foi extremamente importante, porque não só para ele e para nós como família, mas para as pessoas também, né? Porque a igreja também não deixa de ser uma comunidade social, né? Então as pessoas começaram a aprender também como lidar com a diferença, fazer um acolhimento, né, real, né, de uma demanda, de uma necessidade. E hoje, inclusive, a gente tem um núcleo, né, de inclusão na igreja, dentro do departamento de crianças, a partir dessa demanda, né? Então a gente já tem até as irmãs que trabalham como profissionais mesmo na sua vida secular, elas se implicam nisso, né? Existe um grupo de voluntários que atuam só para essas crianças e adolescentes com essas demandas, com essas dificuldades de aprendizagem, de interação. E então a gente entende que a nossa vivência também pode disparar isso, né, para essa comunidade de fé. E você sabe que a igreja, de uma forma geral hoje, no mundo, ela debate também essa temática, né, da inclusão, e tem aprendido sobre isso, né, com essas causas, com esses casos, na verdade. Então, a igreja foi, assim, um espaço de muito aprendizado, né, para Guilherme em particular, porque a gente sabe que os aspectos da fé envolvem questões invisíveis, subjetivas, de tanta abstração, e ele foi aprendendo também na escola bíblica, né, com material diferenciado. A gente foi aprendendo a também ter esse apoio de outras pessoas, né, dentro da vivência também da fé. E a gente contou muito com muitas pessoas. E hoje a gente faz isso também, disso a nossa causa também, para que outras famílias também possam aprender sobre Deus, aprender sobre Jesus, aprender a se relacionar com o próximo, porque é um ambiente também, Ivana, você sabe disso, muito desafiador, com pessoas diferentes, né, que vivem suas realidades, suas dificuldades. Então, não tem coisa melhor do que essa grande arca de Noé, não é? Para que a gente possa crescer e ser aperfeiçoado. Muito importante. E para você, mãe, também foi muito importante, né? Esse apoio, de ter pessoas perto, porque eu acho que confirma para mim isso que eu estou falando, mas eu creio que muitas mães atípicas, e mães em geral, mas também mães atípicas principalmente, elas acabam se isolando muito, né? Elas deixam muitas vezes de ir para a igreja por não achar que é um ambiente que as pessoas vão entender a situação dela, elas acabam achando que ficar em casa vai ser mais fácil e se afasta da igreja, se afasta daquele ambiente, mas quando ela é bem aceita, ela tem esse apoio mesmo de pessoas para estender o braço ali, olha, vamos, eu te ajudo, eu posso te ajudar nisso, senta aqui que eu fico com ele um pouco. Eu acho que isso nos ajuda muito, né? Não só a ser mãe, mas também a sermos alguém que precisa estar na igreja, alguém que precisa também ser alimentado e sair um pouco do ambiente da casa, né? Verdade, Ivana. E assim, hoje a gente tem um grupo aqui de mães e elas se reúnem, né, de 15 em 15 dias, elas têm esse momento também de se discipular mutuamente, né, tem essa oportunidade de ter um tempinho para elas, mas nos cultos também, quantas vezes eu vi algumas mamães chegando, um desejo apenas de ouvir uma palavra, né, de estar naquele lugar ali e não tinha um suporte, né, com seus filhos, não tinha aquela pessoa que olhasse e dissesse assim, eu vou ficar um pouquinho com ele, eu não sei muito bem como lidar, mas eu me interesso. Eu quero que ele faça parte também. Então, isso é tão importante na igreja, né? E você que é mamãe atípica não pode desistir de congregar, né? Porque você também vai
modelar essa comunidade, né? Você vai ajudar essa comunidade também a aprender com você, como lidar com o seu filho, com sua família. Então, isso é o desejo de Deus. A gente pode se sair desse lugar, porque, como eu falei para você, Ivaninha, a gente fica meio num lugar meio de vítima, né? De uma situação, a gente fica preso àquilo. E não, enquanto aquilo pode se tornar um grande propósito de Deus, né? De ajudar outras pessoas a conhecerem essa demanda, a viverem isso, para que o reino de Deus também se estenda nesse lugar, né? Onde você está, com a dificuldade você está, né? Então, essa é a nossa experiência hoje, tem sido uma bênção. É muito desafiador, eu imagino, né? Também, mas é também, quando a gente vê, né? A presença do Senhor, quando a gente vê isso acontecer, é tremendo. Então, a gente tem algumas crianças, alguns adolescentes hoje atípicos também na igreja, e muitas pessoas assim, envolvidas, querendo se voluntariar, aprender como acolher, como ajudar, e isso é maravilhoso. Que bênção. Pastora, quais são os planos? Não, primeiro, antes dos planos, eu quero perguntar como a gente pode fazer para adquirir o livro? Porque esse livro que a gente já está falando aqui, já tô com vontade de ler logo. Porque eu li e posso dizer, é uma bênção. Como que pode fazer para adquirir esse livro? Bom, Ivone, a gente tem o Instagram, né, que é o @semiquadros, semi com C. Você pode ali, você vai achar um linkzinho, primeira missão, e dentro da primeira missão você clica e você vai ver ali na landing page, você vai ver o produto. Está em forma de e-book, né, um infoproduto. Você pode adquirir, você pode também presentear outras pessoas, se você tivesse interesse. É super fácil o caminho, mas vai lá no meu Instagram e você vai observar, tá lá escritinho, primeira missão, para dar a ideia de que a nossa missão primeira é maternar, né? Esse lugar que Deus nos separou para viver. Mais do que fazer a obra de Deus, mais do que trabalhar fora, o Senhor quer que a gente entenda que esse é o nosso lugar, né? Onde a gente vai prestar contas a Ele, é a nossa vinha. Então, é para você lembrar desse nomezinho, primeira missão. Tá lá, só é clicar que você vai chegar lá no e-book. Exatamente, antes de fazer discípulos fora, a gente precisa fazer dentro, né? E eu vou deixar aqui, de qualquer jeito, eu vou deixar aqui todos os caminhos, vou também deixar aqui na descrição, tanto o Instagram da pastora Semi, quanto o link já direto para você não ter desculpa dizer que não achou. Vai dar certinho você comprar. E pastora, conta pra gente aqui quais são os planos de futuro aí, tem mais livros para chegar, as palestras, que também eu sei que você é convidada para dar palestras, como que faz para conseguir esse contato com você, quem tiver interesse, as escolas, outras igrejas, que eu até quero entrar aqui num parêntese muito importante, que as igrejas, elas já estão se abrindo para isso, mas elas continuam, elas precisam continuar, na verdade, se interessando por esse assunto de inclusão, de aprender como lidar, de aprender como ensinar, de como receber. Eu acho que a igreja precisa estar preparada. Então, é uma necessidade da igreja de hoje se aprimorar, entender cada vez mais. Então, as igrejas que tiverem interesse, elas também podem entrar em contato. Como que são esses planos aí? Fala pra gente se tem essa possibilidade. Pois é, Ivaninha, assim, é só entrar em contato comigo mesmo pelo direct aí do Instagram. A gente tem uma assessoria que responde rapidinho, né? Eu tive a oportunidade já realmente de ir para algumas igrejas, para alguns espaços de educação. A gente entende que isso é a missão de Deus, né? Você falar do amor de Deus, você contar um pouco dessa história para a glória de Deus. Então, assim, estou super aberta, já fiz alguns eventos online também, né? Com outras pessoas, já reuni com grupos de pais em clínicas também, porque eu também atuo na área de saúde pública, né? Então, nesses espaços de saúde pública eu também vou, né? Tive a oportunidade de ir com o Guilherme, inclusive em algumas igrejas, né? E hoje ele mesmo conta o testemunho dele, viu, Ivana? E eu já entendi que isso diz respeito mais a ele do que eu. Então, ele fica... Minha mãe, quando é o meu horário, quando é a minha hora de, de cantar, de ministrar, tem sido uma experiência maravilhosa, né? Estar com ele nesse lugar, porque eu entendo que isso hoje fala muito mais dele, né? Com certeza, do propósito de Deus para a vida dele, do que de mim. Ele realmente é um testemunho vivo de milagre, do poder de Deus. Então, só entrar em contato, que a gente tem essa disponibilidade e o maior desejo de poder abençoar também a igreja do Senhor. Glória a Deus, que bênção. Eu sei que é um interesse realmente das igrejas, dos lugares, de aprender mais sobre isso. E
Entra em contato com a pastora, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, e ainda mais chamando o Guilherme junto, eu tenho certeza. Olha, que privilégio é poder fazer, cumprir o chamado junto com a família, né? Seu É marido sendo verdade. pastor, sua filha também atuando, seus filhos aí uma bênção, que coisa mais linda, que Deus possa abençoar e continuar prosperando o caminho de vocês, o chamado de vocês. Vocês são bênção para minha Amém. casa, vocês são bênção para a Igreja de Cristo. Exemplo aqui, e olha que lindo também ver a sua atuação nas redes sociais. Sei que Deus te chamou porque você tem um talento muito especial de comunicação. Glória a Deus por isso. E, pastora, Amém. um pensamento para as mães, para os pais em geral, para as pessoas, um pensamento que Deus tem ministrado ao seu coração, porque aqui a gente termina com um pensamento. Então, fala algo que possa abençoar, edificar, transformar pensamentos. E eu queria falar de uma palavra de Deus, né, que eu recebi nessa manhã. Então é fresquinho, assim. Foi algo que Deus falou ao meu coração, que é: você não precisa saber muitas coisas sobre um problema, nem sobre a solução. Você precisa se dedicar a ouvir aquilo que Deus quer revelar. Isso é muito forte. Quando você desfoca o seu olhar, o seu pensamento, o seu sentimento de você mesmo, e você se dedica a ouvir Deus e saber os segredos dele sobre as situações até que você passa, você tem uma perspectiva muito diferente da vida. E ela se torna muito mais leve, muito mais abençoada. Então, mais do que saber, busca o que Deus quer revelar para você, Ivaninha, para todas as mamães que estão ouvindo. E ele se revela de formas maravilhosas, inusitadas, criativas. Ele se revela. Glória a Deus. Que bênção. Pastora, muito obrigada por estar aqui. Você sabe que você é de casa, né? Você volte sempre. Já tem live aí que eu Voltarei. quero marcar. Voltarei, É isso voltarei. aí. Você sabe que é um privilégio ter você por perto, de estar caminhando juntos. Sempre que eu tô aí, é sempre bom estar com vocês. Eu me sinto muito feliz de poder ter você aqui nesse espaço, compartilhando, abrindo seu coração sobre algo tão precioso, que é a sua história, que é a história do seu filho, a história da sua família. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E como é que a gente fala do to think aí? Me conte aí pra gente. Um pensamento pode mudar, um Um pensamento pode mudar a pensamento. sua vida. Pode. Já mudou. Hoje mudou. Bons e novos pensamentos que nos fazem estar aí progredindo no Senhor. A nova mentalidade, né? A mudança de mente. Eu acho que tudo se Isso transforma quando a mesmo. nossa mente ela está conectada naquilo que realmente é verdade, na palavra de Deus. Quantas mentiras, né? São destruídas, destronadas da nossa mente. A gente Aleluia. para e pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu vivi aprisionada por causa de um pensamento, por causa de uma mentira que foi lançada sobre a minha vida. Mas quando a gente encontra o caminho da verdade, o caminho do coração de Deus, não tem quem nos segure. A gente rompe, a gente cresce, a gente se transforma, né? Deus abençoe, pastora. Obrigada, viu? Deus Beijo. abençoe. Tchau, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Não esquece, encaminha esse link para todo mundo, todas as mamães, papais atípicos, que eu tenho certeza que vão ser abençoados. E a gente se vê na próxima sexta com mais um podcast aí para abençoar a sua vida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.